Olá, estamos começando mais um Fundarte Recebe, que é o nosso momento de conversar com os artistas que passam aqui pela instituição. E hoje a gente vai conversar com o pessoal do espetáculo PUM Histórias Mal Cheirosas. Vamos lá? Bom, e aqui do meu lado, então, já está o pessoal responsável por esse espetáculo, né? Gente, obrigada aí pela presença de vocês aqui na Fundarte, né? E no nosso programa, Fundarte Recebe. Um prazer tê-los aqui, né? Bem-vindos. Obrigado, a gente que agradece, na verdade, a oportunidade, né? Eu digo, a gente está acostumado a estar em cena ou estar na parte técnica trabalhando e falar, às vezes, um pouquinho sobre o que a gente faz por trás da cena é bem interessante, porque a gente também reflete algumas coisas. Com certeza, é uma oportunidade para o pessoal conhecer também, né? Que às vezes só vê o espetáculo e não conhece todo esse trabalho que tem por trás, né? Então eu queria começar, assim, explicando um pouquinho como é que nasce esse espetáculo, né? Que história é essa de PUM, então, né? Ana, quer falar um pouquinho? O espetáculo nasce de uma brincadeira, né? De um tema que é, assim, as crianças acham muito engraçado, né? Também bastante polêmico, né? Mas que a gente sabe que todo mundo solta pum. E nunca ninguém foi, né? E nunca ninguém foi, e nunca, né? Então a gente parte dessa brincadeira, né? De algo que é do universo ali infantil, mas é do universo de todo mundo, né? Para falar sobre essas diferenças e essas igualdades, assim, né? A partir disso conversar sobre o que nos difere e o que nos iguala, né? Pois é, né? Vocês têm essas temáticas, assim, né? Falam de preconceito, também de valores, enfim. Como é que isso aparece, né, no espetáculo dentro dessa história engraçada aí? A gente não gosta que seja algo com tema, assim, né? E nem aquilo muito deglutido já, né? Então é uma história, né? E aí a partir daquilo pode gerar uma reflexão, né? Mas partindo também da história de cada um. A gente sabe que cada um recebe, né, o conteúdo artístico de uma maneira e vai compreender da maneira que puder naquele momento, né? Então não tem uma lição de moral ou não tem... Ele propõe que se reflita sobre as diferenças, né? Mas pode ser que uma criança ainda numa faixa etária que não consiga captar isso ou não esteja disponível a isso, também só acha engraçado ou... curta outras camadas do espetáculo, né? Que também é divertido. E também é divertido e também, né, vai cumprir o seu papel, né? Na verdade, a proposta pedagógica do espetáculo foi desenvolvida pela Ana, né? E a gente acha que isso é uma virada de chave no trabalho da MAC Produções. Os trabalhos sempre são ou nós três em cena ou dois e a gente joga no elenco, mas tem essa configuração um pouco mais enxuta de grupo, né? E a gente se desafia também a assumir diferentes papéis, seja na direção, na escrita, na parte da identidade do nosso material gráfico, se aventura a confeccionar os bonecos. Esse não é só esse espetáculo que tem um boneco, tem outro, então a gente se desafia as perucas, né? O desenho de figurinos, a gente acaba aproveitando de uma forma muito artesanal o desenvolvimento do trabalho dentro do grupo. E isso é uma virada de chave para nós quando a gente deixa de tratar os nossos trabalhos como espetáculos infantis e sim espetáculos para crianças de todas as idades. Parece uma simbologia, algo muito pequeno, mas para nós é uma virada de chave muito grande, porque aí tu tem um olhar que tu parte do pressuposto que já se foi criança alguma vez na vida, ou tu é criança ou tu já foi criança. E aí isso de diversas camadas, de percepções, passa a fazer mais sentido, porque aí eu tenho um espetáculo que ele é voltado para público de todas as idades. Então, se para alguns eu vou pegar na discussão do preconceito, das igualdades, das diferenças, para o outro eu vou pegar pela estética, seja do figurino, pela sonoridade do espetáculo, pelo texto. Então, a gente tem essa preocupação assim para poder construir essas camadas, né? E o espetáculo ele é interativo, né? Quer dizer, o público também participa aqui. Como é que é isso também? Como é que vocês provocam, então, as crianças, enfim, todo mundo que está assistindo? Como é que acontece? Acho que o espetáculo só existe se tiver plateia, né? Então, ele realmente só ganha sentido quando tá cheio aqui, né? Quando o espetáculo acontece realmente com a plateia aqui, dando sentido para o que está acontecendo no palco, né?
A gente percebe uma diferença agora pós-pandemia, né? A gente vê que o tempo de interação ele é diferente, por mais os espetáculos, o que a gente tem acompanhado, o trabalho de amigos e colegas, que a questão da concentração da criança em si, ela é outra. Então, por exemplo, ele sente a necessidade, a criança sente a necessidade, de certa forma, de participar. E não dá para a gente não escutar, né? Então, o espetáculo tem possibilidades de abertura ao improviso. Já aconteceu numa das cenas que ela pede candidatos a príncipe formar uma fila ao lado do palco e de crianças levantar da plateia e formar essa fila. Então, tem essa interação e essa possibilidade, assim. Isso deve ser único, assim, para vocês também, aqui no palco, vendo essa resposta da plateia. Como é que é também, assim? Aí a gente se diverte também, né? Então, até porque é inesperado, né? Não sabe o que vem de lá. E aí é divertido, é gostoso, né? De vivenciar, assim, de trocar com a plateia, né? Como é que é para ti também, assim? Na verdade é o único, né? Porque sempre cada plateia é diferente da outra, então às vezes tem os príncipes, às vezes tem o pessoal que tem algum talento para o show de talentos, enfim. Então é inesperado. É inesperado e entender o que vai acontecendo naquele dia é sempre uma surpresa. Antes vocês falaram que o espetáculo ele já tem bastante tempo, né? Como é que é essa passagem de tempo, assim? Como é que era lá a primeira apresentação? Como é que tem sido agora? O que se transformou aí nesses anos? A gente brinca, a gente dá muita risada, porque, na verdade, assim, o espetáculo ele surgiu em 2010. E a gente inverteu um pouco do que é normal do amadurecimento de um espetáculo e da trajetória que um espetáculo ele prossegue, né? A gente estreou ele no Festival Internacional de Teatro de Curitiba, em março de 2010, só que a gente foi para Curitiba com as coisas totalmente work in process, assim. Para ter ideia, o Dragão a gente terminou de fazer no quarto do hotel durante a madrugada. A gente não tem nem ideia do que tem no enchimento do Dragão, porque, assim, a gente estava virado à noite. Exatamente. Então, a gente estreou lá no festival, teve um retorno muito bacana, porque sim, foi uma preocupação nossa também, o título tem que ser interessante, essa preocupação, né, e tudo. Foi muito legal, inclusive fizemos sessão extra dentro do próprio festival, retornamos a Curitiba fora do circuito do festival para apresentar em projeto escola e temporadas em projetos lá do Centro Cultural do Guaíra. E aí aqui, quando a gente chega no estado, a gente tem um papel fundamental dentro do SESC também, né? Com a possibilidade do projeto Teatro a Mil, de circular por interior do estado, fazer 20 cidades, aliás, 10 cidades, mas em torno de 20, 25 sessões, né? Viajando de segunda a sexta, e ainda em temporada em Porto Alegre, que foi a última etapa que a gente fez. Então, a gente foi para a capital, depois que o espetáculo estava todo estruturado e já com muita bagagem, com cerca de 30, 40 apresentações, e aí, para nossa graça da surpresa, mesmo sendo um grupo, uma companhia de Estância Velha, do interior do estado, a gente foi indicado ao prêmio de melhor produção aquele ano do Tibiquera, que é o principal prêmio gaúcho, né? Então é interessante. E esse amadurecimento ele vai. Como é uma história que bebe na fantasia, na ficção, no imaginário da criança. É sempre atual. Sempre atual, assim, a gente brinca, né? Mas antes tu falou da questão da pandemia, né? Que teve já deu para perceber um pouco essa diferença das crianças. Como é que é isso também, essa participação, assim, do comportamento das crianças, né? Hoje com muito mais tecnologia, não que na época não tivesse, mas hoje, né? Numa aceleração muito maior. Isso também está mais presente, assim, vocês percebem também? E a gente tem crianças que cresceram, né, durante a pandemia, então elas não estão também... A gente fala muito de construção de plateia, né? Então elas não vivenciaram, não tiveram essa vivência, então também para elas é um espaço novo, né? Crianças que hoje têm 4, 5 anos, elas cresceram durante a pandemia, né? Então, esse tempo delas é diferente. A gente chegou a fazer esse espetáculo durante a pandemia no formato de vídeo, né? O que é pra gente muito estranho, né? Mas que a gente teve que experienciar esse tipo de proposta, porque era o que era possível naquele momento, né? Então, sim, é uma plateia diferente. Mas a gente acredita muito, né, essa troca que não passa por uma tela, né, nessa troca que é única, que acontece cada dia de uma maneira, né, e que é única para aquela pessoa que está ali. Então a gente acredita muito no teatro, né, no teatro que acontece aqui e agora. Então a gente entende que essa plateia também precisa entender, precisa aprender esse tempo, né, e é muito importante, né, que a gente também não
não abra mão, assim, de achar que a gente tem que pegar o tal do tempo da rede lá, que a gente tem esse tempo, esse fluxo, né, fazer com que eles também desacelerem, né? Então, e funciona. A gente tem um espetáculo que tem 13 anos, né? Que a gente já viu crianças crescerem, crianças assistindo e sim, ele continua funcionando. Ele funcionou hoje de manhã e com essa plateia. Então, acho que é importante a gente também, às vezes, dar espaço para trás e pensar, não, né? Pensar mas nesse conteúdo. Acelerado. Mas a gente chegou a se questionar, sabe? No momento ali, logo pós a pandemia, nas primeiras apresentações com a possibilidade de 100% da plateia, e dizer assim, acho que o espetáculo não funciona mais, a gente escuta muito ruído, a criança não consegue parar sentada na cadeira, quer interferir, não é nem participar, mas interferir o tempo todo, como se fosse uma tela, né? Quero acelerar, quero passar para frente e tudo. E aí até o momento que a gente sentou, não, é isso. Mas a gente entende que o momento é outro. Hoje, acredito, né? A gente vem discutindo, assim, acredito que um espetáculo de 1 hora voltado para a infância, ele já não é mais possível. Acho que esse tempo aí é 35, 40 minutos, né? 50, que é o caso do nosso espetáculo, a gente sente assim que é o tempo máximo para a gente ter... É o que dá, assim, funciona bem. Assim. Mas sabe que acho que o que foi mais estranho na pandemia foi no período que tinha uma restrição de plateia. Então, tu tinha um teatro aí, pegar como exemplo lugares, aqui, né? 150 lugares e tinha só 50 pessoas e aí tinha um distanciamento. Acho que isso era mais estranho ainda, sabe? Ainda mais quando trabalha com público de escola e tudo, aí vê só pipocado, parece que, né? Não é nem a questão da máscara, mas a questão, porque quando tu tem uma plateia cheia é aquilo que empolga, um puxa o outro, seja o riso ou a palma, né? E aí quando não tem... Todo mundo distanciado ali. Queria que vocês falassem também um pouco do trabalho de vocês, assim, aqui na construção do espetáculo, né? Falou antes, são entre os 3 que se dividem, às vezes, né? No palco nem às vezes está todo mundo, mas todo mundo trabalha para que isso aconteça, né? Então conta um pouquinho também, além do palco, onde vocês estão aí nessa construção toda, né? Na verdade eu sou publicitário, além de ator, então desde o começo do PUM eu cuidei, né? Fiz a parte criativa gráfica, desde peças que são do espetáculo até peças da comunicação. E é interessante que esse é um espetáculo que, na verdade, a gente transformou ele quase numa grife, né? Hoje a gente não trouxe, mas a gente tinha uma lojinha do PUM com a venda de adesivo, de chaveiro, camiseta, balões, livro, boneca, né, com a figura da Princesa Florinda, e sempre foi um espetáculo que a gente diz assim, que era uma bilheteria quando em temporada, mas a lojinha funcionava e vendia muita coisa. As pessoas queriam ter, sabe, postais e tudo. Então funcionou muito bem. Essa criação toda aí. Toda a criação veio do material de desdobramento, veio do estudo assim do Matheus, né, em cima do espetáculo. Que massa, assim. A Ana? E aí a gente tem uma construção de um texto, né, uma parceria no roteiro, aí que mais? Os figurinos, normalmente a gente tem costureiros, tem pessoal externo, mas muito vai do estudo preliminar nosso, assim, principalmente a Ana. As perucas foi algo que passou pela minha mão, né? Que mais? Proposta pedagógica do espetáculo, né? Então vai... Em palco. E aí a gente tem essa figura, a gente sentia a necessidade, né? Esse é um espetáculo que eu não estou em cena, de uma direção, mas um olhar externo, mas também fazendo a parte técnica para otimizar essa questão. A gente sempre teve essa possibilidade do enxuto para possibilitar e facilitar a viagem, né? Cenário, elenco, equipe técnica, cabendo um único carro, seja com reboque, alguma coisa, mas que pudesse, que isso não fosse um limitador ou empecilho ou onerasse muito custo para a gente atravessar o estado, como muitas vezes a gente fez, né? Ou estar apresentando, por exemplo, na região central, na região de Santa Maria, e no outro dia estar viajando para Curitiba para cumprir uma agenda lá. Então isso sempre foi muito pensado nesse sentido, assim, de desempenhar muitos papéis. Então, fazer a parte técnica, tanto de operar som e luz, mas também pensar esse desenho da iluminação, né, e tudo. Claro que a gente tem parceiros externos, muitas vezes também pede auxílio, né, mas é muito isso, é uma rede colaborativa e se desafiar a aprender a fazer coisas que a gente, de repente, não sabe fazer, assim. Que é a melhor parte também, né? Desafiador sempre. E caso para quem está nos assistindo aí, né, quiser saber mais do grupo, mais do trabalho de vocês, mais da peça, encontra onde aí o pessoal?
Posso falar? Pode. Não, acho hoje entre redes sociais, né, o que é mais forte. A gente, na verdade, não tem, às vezes o pessoal pergunta, eu queria assistir o espetáculo de novo, ter o conteúdo gravado. A gente participou de alguns projetos na pandemia, né, mas por um tempo determinado ficou disponível. Hoje a nossa principal comunicação no Facebook, MAC Produções, MAC com 2 Ks, né, MAKKI, ou para simplificar no Instagram, @teatro para crianças, sem o cedilha, né? Teatro para crianças. E aí pode acompanhar, assim, tanto a nossa agenda, alguma coisa de conteúdo, indicações que a gente faz, outros projetos, os nossos outros trabalhos, espetáculos, né? Tem uns trabalhos aí direcionados que a gente desempenha no Natal e tudo, que é uma outra proposta também, mas que fica o convite para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Com certeza, conhecer todo o trabalho aí, né? Gente, obrigada pela presença de vocês aqui na Fundarte, né, trazendo esse espetáculo nesse ano que a Fundarte comemora, então, os 50 anos, né, um ano bastante festivo aqui, cheio de arte, cheio de cultura, né? Muito obrigada pela presença de vocês e por ter topado aqui falar com a gente também, para a gente conhecer um pouco mais aí do que acontece no espetáculo, né? Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado. A gente que agradece, né? E o Fundarte Recebe, então, de hoje fica por aqui, né? E toda a nossa programação fica disponível nos nossos canais no Facebook e no YouTube. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.